pastor Moisés e, por último, pastor Domingos. Este ano nós decidimos escolher obreiros de casa, prata da casa, porque nós, às vezes, valorizamos muitos de fora e não valorizamos os de casa, que são servos de Deus usados da mesma forma na mão de Deus, como vasos nas mãos de Deus. E isso já está comprovado, que Deus tem levantado em nosso meio grandes pastores, ensinadores, servos de Deus que trabalham com dedicação e amor na obra do Senhor. Vamos prestigiar estes nossos irmãos. Peço aos irmãos que venham todos os dias, todas as 4 reuniões, e que liguem para os companheiros para que venham. Os dirigentes se esforcem para os seus obreiros virem com as esposas, para que possam aprender, porque Deus vai usar certamente os seus servos aqui, e todos nós vamos aprender alguma coisa de Deus para nossas vidas. Vamos colocar-nos em pé neste momento, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nós recebemos aqui entre nós, há poucos dias, o pastor Jânio, que está lá em Campos Elíseos. Ele veio lá de Uberaba. Chega aqui, pastor Jânio, para fazer essa oração. Ele vai fazer essa oração, assim os irmãos já ficam conhecendo este servo de Deus que está entre nós. Pastor Jânio, ele está dirigindo a congregação do Campos Elíseos e morando ali também no lugar do nosso irmão Claudinei. Irmão Claudinei foi para Fernando Prestes. Estou recebendo maravilhosas notícias de Fernando Prestes. Depois que o irmão Claudinei chegou lá, o trabalho parece que está todo mundo sorrindo de alegria. Amor à primeira vista, tanto da parte dele, da família, como dos irmãos. E isso é muito bom. Nosso irmão Jânio orando, e em seguida estaremos louvando a Jesus com o pastor Joel Batista, o hino de número 93 da nossa harpa cristã. Obrigado, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Amado Deus e eterno Pai, Pai, é no nome do Teu Filho amado que nós nos reunimos nesta noite, para podermos aprender a Tua palavra, aprendermos mais de Ti e assim caminharmos fortalecidos na Tua palavra, e assim, papai querido, sairmos com água ao encontro dos sedentos. Te peço, papai querido, que o Senhor descortine os Teus mistérios sobre as nossas vidas, prepare os nossos corações, que nós possamos absorver de forma coerente a Tua palavra. É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Só para lembrar os irmãos, o pastor Jânio, ele é neto do pastor Sebastião, que antigamente foi pastor lá em Olambra. Quem lembra do pastor Sebastião? Muito bem, alguns estão lembrados, né? Ele é neto, era avô dele, pastor Sebastião Moreno, né? Grandão. E o pastor Jânio foi batizado aqui na nossa sede, pelo pastor Joel Amâncio, já uns 20 anos atrás, né, pastor Jânio? E faz mais, né? 89, né? Quase 30, né? Muito bem. Paz do Senhor, irmãos. Adoremos a Deus. 93. A trabalho pronto. Pronto para ti, cristão, onde manda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, ó poderás fazer
por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em seguir, que prazer! E tu, ó crente, ó, poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em servi-lo, que prazer! E só tu, ó crente, ó, poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Aleluia! Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em servi-lo, que prazer! E só tu, ó crente, ó, poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo chama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar em servi-lo, que prazer! E só tu, ó crente, ó, poderás fazer. Glória a Deus. 132, irmãos. Pastor Francisco de Olambra. Pastor Francisco do Bairrinho, está aí? 132. Pastor Limeira, conhece 132? Bem? Esses obreiros que não conhecem, ele vieram de que igreja? Não é verdade? Vamos ver aí. O irmão canta? Canta? Não conhece? Vai ver se conhece? O obreiro tem que abrir qualquer um e cantar, rapaz. Conhece não, né?
Que coisa! Pastor Gerson, a voz dele já tá judiada. Pastor Gerson, não... Quem é o obreiro aí que canta bem esse hino? Ah, pronto, já resolveu. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Louvemos a Jesus com o hino 132. Os obreiros do Senhor, a messe vamos com amor, a proclamar a salvação de Cristo e o seu perdão, pois trabalhemos por amor de Cristo nosso Salvador, que por nós seu sangue derramou e no Calvário expirou. A colheita vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Breve tudo findará, não se poderá cegar. Vinde, crentes, vinde trabalhar. O Evangelho, ó, pregai, a todo mundo sim chamai, e sem temor as novas dai, e a bandeira levantai. Em nossas mãos Deus confiou a graça que nos enviou. As novas dai, não vacileis, que a vitória obtereis. A colheita vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Tudo findará, não se poderá cegar. Vinde, crentes, vinde trabalhar. As horas pestes passarão e nunca mais a vós virão, se não falar de Jesus, alguns jamais verão a luz. Ainda hoje há perdão, o mundo jaz na perdição. Oh, não desprezeis o favor do amoroso Salvador. Tá, vinde já, pois Jesus vos chama. Todos devem trabalhar, o Senhor proclama. Breve tudo findará, poderá. Vinde adorar. Nossa, como esse final de cor é alto, né? O 127, o irmão conhece? O Senhor... Hino de número 127, 127.
ondas chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudarás bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Glórias a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora para a leitura da palavra de Deus. O pastor Heleno vai ler o texto todo que está. O nosso tema, como os irmãos observaram, está em 1 Coríntios 4:20. O obreiro virtuoso, não é? Que é porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em virtude ou em poder, né? Mas eu peço ao pastor para que faça toda a leitura do 14 até o 21, e logo após o pastor Jurandir estará orando. Vamos colocar-nos em pé. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Leiamos. Não escrevo essas coisas
para vos envergonhar, mas ademoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muito, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ademoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, nem em virtude. Quer quereis, irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. Maravilha, fiquemos até o versículo 21. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Temos aqui um pedido de oração pela irmã Maria, esposa do presbítero Valmir, que não está bem de saúde, e também pelo pastor Josué. Está internado em Campinas para uma cirurgia renal, para tirar um cálculo, uma pedra no rins. Quantos mais precisam de oração? Oremos. Deus e Pai, te louvamos, Senhor, pelo privilégio de nesta noite podermos estar na sua casa para mais esse aprendizado, para mais esta reunião, Senhor, contigo, para que possamos, Senhor, estarmos preparados para continuar te servindo com alegria, com gozo e com bênção. Pedimos, Senhor, a orientação dos céus em favor daquele que irá ministrar a Tua palavra, para que venha dos céus, na inspiração e unção do Teu Santo Espírito, e transmita em nossos corações uma palavra de ensino maravilhoso. Agora clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em favor da irmã Maria, esposa do presbítero Valmir, que não está bem de saúde, Senhor, mas Tu és um médico por excelência, Tu és o Senhor, Tu és aquele que resolve todas as questões, Senhor. Também apresentamos o pastor Josué, que está ali hospitalizado em Campinas, Senhor, para aquela intervenção. Tu és o médico por excelência e pode, Senhor, dar vitória para o Teu filho, confirmando a bênção, para que haja, Senhor, alegria no seio da sua família e no meio do Teu povo. Cada crente, Senhor, cada irmão, cada obreiro, que nessa noite aqui levantar as suas mãos, Senhor, Tu sabe a necessidade e a petição de cada um. Responda, Senhor, mediante a fé dos Teus filhos, segundo as suas necessidades, e confirma com as bênçãos, porque pedimos em nome de Jesus, e crendo agora e para sempre. Amém. Glória a Jesus, aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para ouvirmos os ensinamentos da palavra do Senhor pelos nossos professores. É uma escola, uma reciclagem. E é claro que precisamos estar atentos, porque estaremos sendo aperfeiçoados. Se os irmãos observaram todo o texto que foi lido, Paulo admoesta os irmãos em Coríntios como o pai, chamando de filhos. E disse ainda: enviei Timóteo, meu amado filho. Viu? E disse para eles: e vocês também são meus filhos. Ainda que vocês tivessem muitos pais, mas eu sou pai de vocês também. Então vocês prestem atenção, disse Paulo, nessa carta que Timóteo está levando
Eu acredito, irmãos, que a carta é o livro todo, né? É o livro todo. A carta de Paulo aos Coríntios é o livro todo, 1 Coríntios. Imagino que Timóteo teve que estudar a carta toda para chegar lá, repassar para eles, não é verdade? Quantos dias, quantas reuniões, né? Timóteo teve que fielmente transmitir exatamente o que o apóstolo Paulo queria que aqueles irmãos aprendessem. Então, o povo de Deus é assim, está sempre aprendendo. Nós estamos sempre aprendendo. Lamentavelmente, há alguns entre nós que não comparece porque provavelmente pensa que não precisa aprender mais nada. Mas, irmãos, do mais novo ao mais velho, sempre nós precisaremos aprender. Deveremos estar abertos ao aprendizado. O obreiro que se abre para o aprendizado sempre, ele sempre terá lugar na obra do ministério do Senhor, da casa de Deus, sempre terá lugar. Ele nunca vai ficar desatualizado, entendeu? Nunca vai ficar incompatibilizado, né? Lamentavelmente, existem obreiros que é preciso o pastor mandar ele sentar, ficar bem quietinho, falar: irmão, você não abre a boca, irmão, só abre a boca para dar glória a Deus, assim mesmo, de vez em quando, tendo cuidado, porque quando se abre a boca cria problema. Nós já vimos dirigentes que assumiu igreja e com uma semana veio devolver, e a confusão já estava feita. Vocês ouviram eu dizendo que nosso irmão Claudinei chegou em Fernando Prestes, e a notícia que nós temos é que a igreja está regozijando de alegria, regozijando. Moeleno, que é o pai na fé dele, né? Pai na fé, pai mandou, né? Ó, já está com 50 e está querendo chegar em 100. Não faz um mês que está lá, né? Não faz um mês que está lá. O pastor Amarildo me comunicou hoje, quase uma carta, agradecendo por ter enviado um obreiro tão prudente, tão cuidadoso, amoroso, e que a igreja está, olha, então, qual é o problema? O problema, irmão, somos nós mesmos, viu? O problema somos nós, o problema não é a igreja, o problema nunca é a igreja, o problema somos nós, que estamos na frente, que somos obreiros, que somos os líderes. O problema está em nós, que às vezes acabamos de pregar, está todo mundo com o pé no inferno, não é verdade, irmão? Tem obreiro que ele acaba de pregar, os crentes saem para casa tudo chorando, sem certeza nenhuma da salvação, não é? Agora tem outros que acabam de pregar, os irmãos vão tudo para casa que parece que estão no céu, não é verdade? Esperando a volta de Jesus para agora, para já, não é verdade? Entendeu? Lá em Jaboticabal tinha um que eu parei, falei para ele: não, irmão, você não vai pregar mais não, em nome de Jesus. Ficou meu inimigo com a cara feia. Ele mandava ele pregar, ele via nuvem escura aqui no canto da igreja, outra nuvem escura lá em cima das irmãs do ciclo de oração, e umas coisas assim, sabe, irmão? Há um dia eu tive que desfazer todas as nuvens escuras dele, todas as nuvens escuras eu tive que desfazer, não é? Eu não estava conhecendo o irmão. Você que rapou essa cabeça, rapaz? Estou querendo que nasça cabelo na minha, tu rapa a sua. Puxa vida, não estava conhecendo. Eu já ia lhe apresentar como visitante. Pastor Aparecido. Muito bom, graças a Deus, né? Então, meus irmãos, olha, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em
poder, outras traduções, em virtude. Entendeu? Não sou eu. Ó, garganta, gogó. Não. A gente põe o obreiro para fazer o trabalho, aí a gente vai ver o resultado. É o resultado. Viu? Tem obreiro agora lá no interior, mandei dispensar mais um. No interior. Já o terceiro ou quarto que nós resolvemos, falei, não vai dar mais. Esses obreiros que não produzem, não vão ficar mais. Aí ele depressinha já arrumou umas comadres lá que estão mandando WhatsApp para mim e tal, que é o melhor obreiro do mundo. Que é o melhor obreiro do mundo? A congregação, depois que ele pegou, não tem nem um ano, já está na metade. Tanto nas entradas financeiras como no povo. Tinha 47 jovens, não tem 15. Não deu um ano. Quer dizer, ele é bom, certamente para as comadres da esposa dele, daquele grupo que faz a comadre, a panelinha, né? Não é isso. Não é amizade. Não é amizade. Nas coisas de Deus não tem isso. Não tem amizade, não tem grau de parentesco, nada disso. É virtude, é poder de Deus. É isso que vale. Resultados que nós fazemos na obra do Senhor. É só isso. Eu não posso fazer nada. Quantas vezes vocês já me ouviram eu dizer, particularmente, às vezes para vocês, quando vou entregar uma congregação? Olha, irmão, eu vou te entregar. O último que eu falei foi o pastor Jânio. Falei, pastor Jânio, é o seguinte, eu vou te entregar a igreja, mas o coração dos irmãos, quem vai conquistar lá é você, hein? Não posso fazer nada quanto a isso. Não é isso? É isso. Está entendendo? E não adianta conversa fiada, não. É porque eu tenho doutrina, porque eu tenho isso, e os outros não têm. Quer dizer que ninguém mais tem doutrina. Nós todos temos doutrina, temos ensinamento, todos nós não aceitamos pecados, mas tem alguns que não podem pastorear. É um obreiro que saiu daqui dentre nós e foi para outro ministério, e faz uma semana que ele me escreveu uma carta, mas dá dó a carta, dá dó, porque ele abriu uma igreja lá no outro ministério e não consegue ganhar almas para Jesus, e ele tem feito isso, tem feito aquilo outro, e contou uma carta, foi cansativo, quase meia hora para eu ler o WhatsApp dele. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, parece que foram 14 pontos que ele escreveu e pedindo conselhos. O senhor é meu pastor, o senhor nos ensinou, aprendi muito com o senhor poderia me dizer, se eu não tenho ministério, se eu estou fora da direção de Deus, por que é que eu não ganho almas? Quando ganho, alguém toma as almas que eu ganho. Eu aluguei um salão na avenida principal, onde tem um ponto de ônibus na frente, vendi um terreno aí em Limeira, e o dinheiro do terreno gastei tudo no salão. E agora eu queria saber, se o senhor me desse o diagnóstico. Eu falei para ele, olha, escrevi para ele assim, eu vou orar a respeito, e quando o senhor me der uma palavra, eu te mando. Faz uma semana. Hoje ele mandou o WhatsApp, eu estou aguardando, pastor. Deus já me deu o versículo, né? E pôs Deus sobre a igreja, uns para apóstolos, outros para pastores e doutores, profetas, né? Evangelistas. A palavra Deus já me deu. Agora eu preciso escrever algumas coisas para ele. Porque às vezes
Não é que a pessoa não tem chamada, mas está na função errada, quer a função errada, quer ser pastor de igreja, quando Deus não chamou ele para ser pastor de igreja. Quer ser um evangelista, quando Deus não chamou para ser evangelista. Não é verdade, irmão? Está lá escrito que Deus, a uns pôs Deus na igreja. Deus pôs. O que é que ele pôs? Aí está lá, a classificação, né? Não adianta você querer ser pastor se Deus não te deu vocação. Você não vai aguentar. Não vai aguentar, não tem vocação. Não adianta você querer ser evangelista se Deus não te deu. Não adianta. Então assim vai. Então, mas eu não vou fazer nada? Claro que vai. No corpo de Cristo tem função para todos. No corpo de Cristo tem função para todos. Agora vamos ver o que é que você pode fazer. Não é verdade? Então, estou orando para Deus me dar uma mensagem para aquele companheiro, que é um bom companheiro, mas pode ser que esteja equivocado. Acho que ele vinha aqui nós abrir igreja, colocar dirigente, trabalho crescer rapidamente. Ele falou, eu chego lá e vou fazer a mesma coisa. Não é assim. Tem que ser na direção de Deus, orando e assim por diante. Pastor Heber pode chegando para cá. Nós vamos nesse momento transferir a responsabilidade do microfone ao pastor Heber. Eu quero pedir ao pastor que ministre meia hora e nos dê 2 minutinhos para nós tirarmos a contribuição, tá certo? Depois volta de novo enquanto o senhor bebe um gole d'água, não é verdade? Tá certo? Muito bem, vamos colocar-nos em pé neste momento e vamos orar por este servo de Deus, para que o Senhor o abençoe. Pastor Jonas, faça essa oração, por favor, e ele possa entregar tudo aquilo que nós precisamos aprender nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez, com o objetivo, Senhor, de ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua presença e por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, em nossas vidas e através das nossas vidas. Agora, Senhor, entramos no trono da Tua graça para, Senhor, suplicar que venha, Senhor, mais uma vez usar, ó Deus, o Teu Filho que há de ministrar a Tua palavra, e que, Senhor, nós possamos, Senhor, sair desta reunião somando algo recebido aqui esta noite pela inspiração do Teu Santo Espírito. Pai Celestial, cerca-nos com bênção, abençoa, Senhor, para que tudo possa, Senhor, transcorrer para a honra, a glória do Teu santo e excelso nome. Pai, que haja nesta noite uma manifestação do Teu poder, da Tua presença, através da Tua palavra. É o que pedimos, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, podeis tomar o vosso assento. Queridos irmãos, eu quero nesta oportunidade falar da alegria do meu coração de poder uma vez mais nos reunirmos, congregarmos nesta casa para aprendermos um pouco mais e meditarmos na palavra de Deus. O meu coração se alegra e a minha alma sente o peso da responsabilidade que recebo nesta oportunidade, mas quero, com a ajuda e a graça de Deus, bem como a vossa cooperação, que são os meus irmãos em Cristo Jesus, podermos usar deste tempo para discorrermos sobre algo que temos buscado
estudado, recebido do Senhor e queremos partilhar com os irmãos esta noite. Conforme o tema que nos foi proposto para esta oportunidade, que fala sobre o obreiro virtuoso. Uma dificuldadezinha aqui com a tecnologia, se você puder me ajudar a colocar no primeiro slide, por gentileza. O obreiro virtuoso, e os nossos irmãos já têm lido o texto que embasa a nossa temática, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 4, verso 20, que diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. E eu quero também pedir aos irmãos para que tomem as vossas Bíblias e abram comigo na terceira epístola de João, no capítulo único, ou sem capítulo, são apenas 15 versículos, porque está, irmãos, nesta epístola algo que nós temos meditado para discorrer, com a graça de Deus, sobre o tema que fala sobre o obreiro virtuoso. Terceira epístola de João, e nós vamos ler os 15 versos juntamente com a igreja. Os irmãos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Se os irmãos puderem manter a Bíblia aberta, você consegue pôr, querido, no slide? O que está acontecendo que eu não estou? Passa mais 2, por favor. Muito bem. Neste daí. Meus irmãos, conforme nós acabamos de ler, trata-se esta de uma emissiva, uma epístola geral à igreja, mas que aqui o apóstolo João
este que fora um dos discípulos de Jesus, ele direciona uma carta prioritariamente a um obreiro que, conforme nós lemos, chamado Gaio, e nela menciona outros dois, a saber, Diótrefes e Demétrio. E aqui, em suas afirmações, ele louva o comportamento, a postura moral, a maneira de valor com que Gaio conduz o seu trabalho na obra do Senhor, o chamando de amado, destacando como ele anda na verdade, dizendo que ele não somente prega a verdade, mas a consonância dos seus atos com o que ele prega, ele anda na verdade. E nesta emissiva, ele também fala a respeito deste outro obreiro, que, diferentemente de Gaio, Diótrefes era alguém que possuía qualidades, conduta, caráter diferente de Gaio. Era um homem que queria ter a primazia, queria ser sempre o primeiro, não facultava humildade e outras tantas virtudes que um obreiro há de ter e desenvolver em seu ministério. E este homem, este Diótrefes, com a sua atitude petulante, nem mesmo João, o apóstolo, ele ouvia, nem mesmo este que lhe dava, emitia as suas ordens, dava por carta, ele não lia, não recebia os obreiros que o apóstolo enviava, e portanto era alguém de virtudes duvidosas, que não tinha virtude ou padrão moral. É falado também sobre Demétrio, e aqui o próprio líder, que era João, testemunha acerca das atitudes de Demétrio. Então, posto isto, irmãos, eu gostaria que o companheiro colocasse no próximo slide, porque eu gostaria de, antes de nós falarmos sobre algumas virtudes que há de se ter o obreiro, exemplificando nas vidas destes três homens que nós aqui elencamos, Gaio, Diótrefes e Demétrio, falar um pouco sobre o conceito de virtude, porque buscando pesquisar para melhor servir aos irmãos, nós vemos que na Bíblia a palavra virtude pode se traduzir de duas maneiras, e eu gostaria de uma maneira simples e didática, dizer que há a virtude no sentido de poder de Deus, e há a virtude no sentido de excelência moral. Em primeiro lugar, nós temos a virtude como poder de Deus, entendendo aqui, irmãos, que na nossa tradução, ou no vernáculo, no português que nós tomamos e lemos, nós temos uma só palavra para definir estes dois sentidos, somente a palavra virtude. Mas buscando no originário em que se foi escrito o Novo Testamento, conforme de conhecimento dos irmãos, há a virtude escrita no originário como dínamos, que no grego significa poder, força, tem o sentido de poder constante. É esta virtude no sentido de poder que Jesus, quando chama os seus discípulos, no momento em que ele está para ascender e voltar aos céus após a sua ressurreição, ele diz aos seus discípulos que eles receberiam virtude, ou seja, poder de Deus, a virtude do Espírito Santo sobre a vida do obreiro, sobre a vida do crente, e em especial do obreiro, para que este pudesse ter a ousadia de pregar o Evangelho, de pregar a palavra. Tanto é que os senhores sabem, e nós sabemos, que a recomendação era:
não saia de Jerusalém. Como quem dissesse, não faça nada, não tome uma atitude, não inicie, até que vocês sejam revestidos de poder, revestidos da virtude. E eu gostaria de ler no livro de Atos, no capítulo 4, os versículos de número 29 até o de número 31, nós lemos as seguintes palavras: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E eles, tendo orado, moveu-se o lugar que eles estavam reunidos, e todos foram cheios da virtude, do dínamos, do poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Jesus. Esta virtude, irmãos, é o poder do Espírito Santo, que opera em nós. Ela não é nossa, mas ela opera através de nós. É a mesma virtude que estava revestida sobre o próprio Jesus, que durante o seu ministério público, ele, enquanto andava, diz a Bíblia que as pessoas procuravam tocar, porque dizia que dele saía a virtude, como é o caso clássico, e que é bom usarmos para exemplificar, enquanto estamos falando sobre a virtude no sentido de poder, daquele momento em que Jesus está se deslocando para ir à casa de Jairo, para lhe curar ou ressuscitar a filha de Jairo, e no meio do caminho, com aquela multidão, se apertando, se esbarrando, de repente Jesus para e diz: alguém me tocou. E aí os discípulos dizem: mas aqui tem muita gente, ao empurra-purra tocou. Ele falou: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Glória a Jesus. Também para o próximo slide, nós também queremos falar, dentro da temática do obreiro virtuoso, sobre a virtude como excelência moral, que nós, ao lermos as Sagradas Escrituras, vemos, conforme lemos aqui na terceira epístola de João, características. E aqui, quando a Bíblia vai falar sobre esta palavra virtude no sentido de excelência moral, o termo utilizado não é dínamos, mas sim arete, que quer dizer adaptação perfeita, que quer dizer excelência, que é o que nós lemos e coloquei no slide para que os irmãos possam acompanhar, que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Então aí é a virtude no sentido de qualificação moral. Aleluias. Para o próximo slide, por gentileza, meu amado. Então, partindo para o próximo, na virtude como excelência moral, e é nesta que eu gostaria de trabalhar um pouquinho com os irmãos. Nós temos aqui uma frase de aplicação prática, que diz que esta virtude é uma qualidade moral particular, que nasce da disposição, ou seja, nasce da inclinação, da vontade de praticar o que é bom, de praticar o bem, de ter valor, de ter integridade. Na epístola, irmãos, que nós lemos, e que os senhores a têm aberta, nós temos
Em primeiro lugar, o virtuoso Gaio. O apóstolo João aqui, ao escrever, ele clarifica e traz para nós hoje que Gaio era um obreiro virtuoso, ou seja, que tinha práticas dentro do padrão moral. E João ali o incita a melhorar, a continuar acrescentando e crescendo em suas virtudes, conforme nós lemos no versículo 5, ele diz: amado, procede fielmente em tudo o que fazes, não só para com os irmãos, mas também para com os estranhos. Ele também no verso 11, destacando as virtudes de Gaio, ele diz: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Gaio era um obreiro prudente, era um obreiro que andava com a verdade, era um obreiro que tinha amor pela causa do Senhor Jesus Cristo e para com o seu trabalho, era um obreiro que tinha fidelidade, era um obreiro obediente. Isso são virtudes, isto são qualificações morais na vida de um servo de Deus. E é claro também que nós já temos falado, mas temos que também enfatizar que Diótrefes era o contrário do virtuoso. Diótrefes era o homem que nós podemos chamar de dissoluto, impúdico. E o próprio nome dele, Diótrefes, significa alimentado por Júpiter, que significa prepotente, ambicioso, rebelde. Qualificações, irmãos, que não se adunam com aqueles que servem a Deus e que militam pela nobre causa do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos servos. Servo vem de servir, e a palavra de servo também tem em certo ponto uma conotação de escravo, ou seja, é aquele que faz não esperando reciprocidade. Nós somos servos de Deus. Eu sou servo de Deus, e estou também falando para servos de Deus. Quantos aqui são servos de Deus e pode dar um glória ao nome do Senhor Jesus Cristo? Diótrefes queria ter a primazia, só servia para ele se ele fosse o primeiro. Então no versículo 9, e nós ainda estamos entendendo o texto, João fala assim: mas Diótrefes, esse mas no sentido de no entanto, entretanto, quer dizer, diferente de você, Gaio, Diótrefes procura ter entre eles, entre os da sua congregação, entre os que estão na sua igreja local, o primado. Ele quer ser o primeiro, ele é maldizente. Irmãos, nós lemos aqui o próprio apóstolo João falando que Diótrefes proferia contra eles palavras maliciosas. Proferir, falava contra quem? Falava contra os seus companheiros, falava contra o seu ministério, falava contra o seu líder, contra o próprio João. Esta carta de João, irmãos, ela foi escrita aproximadamente 90 depois de Cristo, e há um comentarista que diz que a esta época João era o último do colegiado apostólico que estava vivo. Diótrefes maldizia, levantava falso testemunho, falava coisas do seu líder, do servo de Deus, da autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. E os tais não são virtuosos.
Os tais são dissolutos, impúdicos, querem ter a primazia. Nós vimos aqui o nosso pastor falando do cuidado de Timóteo ao ler a carta que Paulo lhe entregara para levar à igreja, estudando. Este daqui não recebia a carta, e eu lendo aqui as suas palavras, eu quero entender que ele nem abria para ver o seu conteúdo, não se abria nem para receber. Dissoluto, alguém que busca dividir, alguém que busca somente o seu próprio interesse, quer ter entre eles o primado. Mas nós estamos aqui esta noite com a misericórdia de Deus, irmãos, e eu sei que enquanto eu falo aqui, talvez com a minha dificuldade diante dos senhores, eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando nos vossos corações, talvez corrigindo as minhas palavras e a minha dificuldade, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai nos fazer melhores aqui esta noite, porque o meu desejo, o nosso desejo, o vosso desejo é ser um obreiro aprovado, virtuoso diante de Deus, aleluias. Mas para desenvolver essas virtudes, irmãos, eu pediria que você passasse mais um slide, por favor. Virtudes do obreiro. Para desenvolver essas virtudes, tem de haver disposição, vontade de desenvolver as virtudes de Deus na nossa vida. Porque há muitos que pensam que a virtude, no sentido de qualificação moral, e não no sentido de dínamos, conforme já explicamos aos irmãos, ela vem como se fosse uma flechada, como se alguém colocasse: receba humildade, receba bondade, receba justiça, receba fidelidade. Não é assim a linha. Há de se ter disposição, há de se ter vontade, ou seja, isso é desenvolvido pelas boas práticas, pela disposição em aperfeiçoar, repetindo os atos, pedindo a graça de Deus, e o próprio Espírito de Deus, e através da palavra de Deus, vai desenvolvendo em nossas vidas. E eu quero, para melhor exemplificar, de que esta virtude no sentido moral não é algo desenvolvido conforme o desejo do coração do obreiro, eu quero ler na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, e nos versículos 4 a seguir, segunda epístola de Pedro, perdão, irmãos, segunda Pedro, capítulo 1, versículos 4 a seguir, diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E verso 5 é o que clarifica o que estamos dizendo: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Diligência é aplicar com disciplina a vontade para chegar em um objetivo. Pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E o comentário do rodapé do texto que estamos lendo da Bíblia de Pentecostal diz que aqui Pedro alista virtudes que o cristão deve desenvolver a fim de ser espiritualmente vitorioso e frutífero diante de Deus. A expressão pondo nisto mesmo toda a diligência demonstra que os crentes devem estar ativamente empenhados no seu crescimento espiritual. É Deus quem faz, é o Espírito Santo de Deus que faz, através da sua palavra, mas nós precisamos querer e desenvolver isto. Muito bem, dito isto, irmãos, eu quero
falar aos senhores sobre algumas virtudes a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas por nós, que não quero eu aqui dizer que falarei sobre todas elas, tampouco sobre cada uma delas falarei tudo, mas quero falar sobre 3, e a primeira é a humildade. Falaremos em primeiro lugar sobre a humildade, e depois, conforme nos orienta o pastor, passaremos aquele intervalo, e depois discorreremos sobre as outras. Então, a primeira virtude que gostaria de falar aos irmãos sobre o obreiro virtuoso é a humildade. O que é a humildade? É uma graça específica desenvolvida no cristão pelo Espírito de Deus, em que ele sinceramente reconhece que tudo o que tem é e deve-se ao Trino Deus. Irmãos, o obreiro virtuoso sabe que do seu trabalho tudo vem dele. Porque a obra é dele, a igreja é de Cristo Jesus, foi ele quem a comprou com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Portanto, tudo que você tem vem dele. Nós fomos, irmãos, como obreiros, colocados pela misericórdia do Senhor, para se assentar entre os príncipes. Você está entre os príncipes, mas não se esqueça, que não é você, isto vem dele, é dele, e é por ele, ou seja, tudo que nós fazemos, irmãos, nós não fazemos conforme a nossa habilidade, nós fazemos pela graça de Deus que opera em nós. Quando você vai lá para o trabalho evangelismo e ganha alma para Jesus, você prega a palavra, porque nós não convertemos ninguém, nós só pregamos o evangelho. Quem salva é Jesus. Quando você ora e alguém recebe o batismo do Espírito Santo, você orou com autoridade, mas o batizador do Espírito Santo é Jesus. Aleluias, é por ele, e é tudo para ele, você não faz para você, não tem reciprocidade própria, é tudo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é para ele, é para ele. Você quer dar um glória a Deus para ele? Levante a sua mão e dê glória para ele. Aleluias. Irmãos, humildade, exemplo de humildade na carta que nós estamos aqui. Apesar de estar falando dos obreiros Gaio, Diótrefes e Demétrio, veja bem quem é o escritor da carta, é João. Este João que nós estamos falando é um discípulo de Jesus, e os senhores sabem que quando Jesus se ascendeu aos céus, havia muitos dos seus discípulos. Nós tínhamos 70 que foram de 2 em 2 a várias cidades pregando o evangelho, mas dos 70 tinha os 12 que foram destacados para o seu ministério público. E dos 12 nós vemos a citação de 3 que parece que estava mais próximo: Pedro, Tiago e João. João, aquele que recostava a cabeça no peito de Jesus, o chamado apóstolo do amor. E agora ele vai dirigir-se a estes obreiros, e vai dirigir-se à igreja do Senhor. Ele se apresenta como remetente da carta, dizendo: o presbítero ao amado Gaio. Ele aqui não fala, eu sou eu o apóstolo, e discorre todas as características que antes eu mesmo falei, mas ele de si mesmo diz: sou eu o presbítero, que é claro que naquela época, na igreja primitiva, o presbítero era um ancião que fazia a direção da igreja local ou de várias igrejas, mas ele apresenta o seu título dizendo: o presbítero. E quantos irmãos hoje que colocam tantos títulos e vão mudando, e um é isto, outro é aquilo, outro é apóstolo, quase vice-deus. Mas aqui o apóstolo João está dizendo: sou eu, o presbítero, eu sou servo de Deus,
Eu sou seu irmão, você é meu irmão. Nós somos serviçais de Deus na sua casa. Aleluias. João, ele não se evoca dos seus títulos, fala de Gaio como um homem que era humilde por testificar da sua verdade. Restringe Diótrefes, como nós já falamos, que queria ser o primeiro, ter a primazia, não é? Quer ser sempre o primeiro. Ele não aceita ninguém acima dele. E quando não consegue, ele faz um trabalho só para ele, sei lá, um ministério, alguma coisa só para ele. Luta, quer, se não tiver, põe na justiça, quer tomar o cargo à força, se não consegue, ele abre uma convenção só para ele, porque quer ter o primado. Não tem humildade. Que Deus nos guarde, que Deus nos guarde, de querermos sempre ser o primeiro, de ter sempre o primado. Nós não temos aprendido isto, e temos exemplos, irmãos, aqui na casa de Deus disto, pois nós poderíamos estar aqui esta noite aprendendo com tantos servos de Deus, que com tantas habilidades poderiam nos ensinar acerca deste tema, do qual pudemos já ouvir o nosso próprio pastor, como anjo da igreja, falando, mas ele, em seu exemplo, concede a oportunidade a um jovem obreiro como eu, para falar aos senhores, e nós estamos aqui debaixo da graça de Deus. Talvez você, quando chega lá na congregação, eu sei que entre nós não existe, porque nós somos um povo ensinado, aqui tem obreiro virtuoso, nós estamos citando de idiotas, mas graças a Deus, aqui nós não temos nada disso aí não. Mas alguém chega lá na congregação, irmãos, lá você encontra um corpo de obreiros, lá você encontra alguns presbíteros, e tem gente que só ele sabe fazer, só ele canta, só ele anuncia, só ele sabe ensinar, só ele prega, só ele ora, só ele dá aviso, só ele dirige o culto. Os outros ficam ali, só sentados, quase como se fossem figurantes no púlpito. É porque quer ter a primazia, porque o pastor disse aqui, há diferentes dons ministeriais, e Deus usa também os companheiros para falar a palavra de Deus. Lá na sua congregação tem um ancião mais velho que você, às vezes ele não fala muito tempo, fala 15 minutos, 20 minutinhos, fala pouquinho, mas fala com alegria, fala com experiência, e você sai com o seu coração cheio da graça de Deus. Às vezes tem um companheiro um pouquinho mais jovem, um pouquinho mais novo, que está lá, desenvolvendo, e os jovens falam com mais fulgor, com mais força, com mais pressa, mas nós estamos lá ensinando, treinando, aprendendo com ele, ensinando ele, e assim a obra de Deus vai crescendo, e vai se aperfeiçoando a cada dia. Aleluia. Andar com humildade. Irmãos, nós temos muito a discorrer na Bíblia sobre humildade. Não quero reter os senhores tanto neste tópico, mas nós aprendemos que para andar com humildade existe uma receita dada pela Bíblia que diz: cada um considere os outros como sendo superior a si mesmo. Está aí a regra, querido, é você olhar a ele como superior. Aleluias, aleluia, aleluias. A Bíblia também fala que Deus não aceita aquele que não é humilde. O humilde é aquele soberbo. A Bíblia diz que Deus, ele exalta o humilde, mas ele abate o soberbo. Quantos que se jacta, às vezes até começa bem, mas depois enche o peito, enche de soberba, perde a virtude da humildade, e aí depois é abatido por Deus. Isso não sou eu que estou dizendo não, irmãos, isso é a palavra de Deus. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 6 a 10 diz: Deus resiste aos soberbos. Aí a pessoa às vezes até escreve, mas é porque não vai, eu não consigo. É Deus resistindo, que está com soberba. Aleluias. A humildade, irmãos, ela precede a honra. Nós aprendemos com Provérbios. O nosso desejo de ser humano é receber aquele reconhecimento em nosso coração, mas primeiro é a humildade, ela vem antes da honra.
Aleluias. Primeiro entra você com humildade diante de Deus, e depois, a tempo, Deus vos exaltará. Nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento, tantos reis que houveram sobre Israel e sobre Judá, que os senhores conhecem, homens que foram humildes e foram abençoados, exaltados por Deus, homens que quiseram crescer. Meu pai dizia assim, desde quando era criança, subia numa caixinha de fósforo e já se achava o tal, e depois é abatido por Deus. O rei Ezequias é aquele homem que recebeu a carta de ameaça do Senaqueribe. Ele orou, Deus deu vitória, mas depois que a vitória que Deus deu para ele, ele se sentiu inchado, como se fosse ele que tivesse ganhado a guerra sem guerrear contra Senaqueribe. E Deus chegou para ele e disse: eu vou destruir você, vou acabar com tudo. E ele se humilhou diante de Deus. A Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus, e se humilhando, ele foi exaltado. Não é fácil não, irmãos, mas você quer vitória para a sua vida? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele ao seu tempo vos exaltará. Aleluias. E o maior exemplo que nós temos na Bíblia de humildade, você pode falar sobre reis, pode falar de Gaio, pode falar de Diótrefo, de Demétrio, mas o maior exemplo é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus, conforme o relato de Mateus capítulo 11, verso 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluias. O apóstolo Paulo, falando de Jesus, na sua epístola aos Filipenses, no capítulo de número 2, versos 5 até o de número 15, ele disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, eu vou dizer de novo, obediente, até a morte. E não era uma morte fácil, não, é morte de cruz, bendito é o nome do Senhor. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos querem seguir o exemplo de Jesus aqui esta noite? Levante a sua mão e dê um brado de glória, porque seguir esse exemplo não é o meu, é de Jesus, irmãos. Maria Chubicas, que coisa linda, aleluias, aleluias, aleluias. E eu quero concluir essa parte da humildade falando sobre João Batista, e rapidamente dizendo que ele foi o precursor de Jesus, desenvolveu o seu ministério lá, com a sua roupa de pele de animais, comendo aquela sua dieta de mel silvestre e gafanhoto, estando ali falando sobre o arrependimento, mas ele dizia: o que vem após mim, este é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, que eu vos batizo com água, mas esse vos batizará com fogo. É Jesus que eu estou apontando. Alguém chegou para ele e disse assim: mas João Batista, quem é você? Você é um dos profetas? É Eliseu? É Elias? Quem é você? Ele disse: eu não sou nada, eu só sou a voz do que clama no deserto. E importa é que eu diminua e que ele cresça, e que ele cresça. Quem quer que Jesus cresça aqui esta noite, quer diminuir, dê glória ao nome de Jesus. Aleluias.
Amém, meus irmãos? Tá bom, não é? 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus. Bom, Aparecido? Vamos com essa voz bonita e a cabeça careca aí, rapaz, cantar aqui. 147, meus irmãos diáconos, vamos contribuir para a obra do Senhor. Nossos irmãos diáconos tomando posição e todos os obreiros cooperando, contribuindo com amor para a obra do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Servente, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muitas graças eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Essa sua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento em verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que assim eu me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Meus irmãos, partindo para o próximo tópico, nós queremos, nesse instante, discorrer sobre a prudência. E conforme nós podemos observar no slide, a prudência, nesta definição que quero falar aos irmãos, é uma virtude que faz prever e procura evitar inconveniências e os perigos,
é o mesmo que cautela, precaução, calma, ponderação, sensatez, paciência e inteligência. Irmãos, o obreiro virtuoso que usa da prudência para realizar o seu trabalho diante de Deus, é aquele que trabalha com cautela, com precaução. A prudência fala de discernir o ambiente, de discernir as pessoas, de entender os vetores ou o funcionamento das coisas, para depois agir segundo o propósito com eficácia, com eficiência. A prudência é o contrário da pressa. A prudência é o contrário da afobação. Quem usa da prudência é aquele que está usando mais da razão do que a emoção. Porque a emoção, ela é apressada, ela não calcula, ela não mede. A razão, ela calcula, ela prevê, ela vê como vai agir. Obreiro prudente analisa. Diótrefes recebe a carta. Qual é a prudência? De quem é a carta? Só aí, irmãos, já se diz por si só. Quem trouxe a carta, lê a carta, aplica no momento certo. Prudência. Analisa o ambiente para agir. E eu estou aqui me lembrando de que quando Davi, no final do seu reinado, ele que já estava nos seus últimos dias, ou que está no seu último dia, ele chama Salomão, que era o que iria reinar sobre Israel em seu lugar, que o iria substituir no trono. E conforme nós lemos no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22 e versículo 12, Davi diz assim para Salomão: o Senhor te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel. Porque apesar de Salomão ser filho do rei, apesar dele conviver ali no palácio, ele ainda era o príncipe, ele não conhecia o que era estar no dia a dia, na administração do trono. E jovem, talvez ele fosse entrar com muita pressa. E aquele que entra com pressa, sem discernir, sem conhecer, sem entender, para agir com firmeza no momento certo, age afobado, ele ia bagunçar tudo. Tira, põe, acaba com uma secretaria lá do governo, começa com outra, bagunça tudo, porque é apressado. Sabe, irmãos, graças a Deus que entre nós não temos isto, mas em algum lugar alguém chega na congregação e ele nem conhece o povo, não conhece a congregação, não conhece os irmãos que estão ali, não conhece as ovelhas, não conhece qual é a dinâmica e o trabalho da congregação, e ele já chega afobado, mudando tudo. Ele já chega, às vezes, reformando tudo, tirando todo mundo de cargo, mistura tudo e depois fica uma confusão lá. Rapidinho tem uma confusão, uma turbulência. E depois ele vem aqui e diz para o pastor: fala, pastor, a igreja lá não tem jeito. O povo lá é ruim, o povo lá é difícil, o povo lá é desobediente. Ainda põe a culpa na igreja. Mas a igreja não, irmãos, a igreja é de Jesus. A igreja, ela foi comprada pelo Senhor Jesus. E Deus não dá igreja para o pastor, Deus dá pastor para a igreja. Ela é que é o foco, ela que é o principal.
Então, com prudência, entra devagarzinho, observando, conhecendo quem é quem, orando a Deus e agindo conforme o que tem no seu coração para realizar a tarefa, dentro do tempo certo. Salomão tinha várias tarefas, e a primeira ele recebeu da própria mão de Davi. Está aqui, Davi, ó, a planta do templo, os materiais, os serviçais, mas ele saiu com prudência, com sabedoria, ouvindo o conselho do seu pai. E há um versículo, irmão, de Provérbios, que muito o Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração, porque nós também, em nossa juventude, às vezes erramos nesse sentido, e o Espírito de Deus me tem feito meditar, o que está em Provérbios, capítulo 20, versos 21, e eu pediria que, se possível, os irmãos abrissem a sua Bíblia neste versículo, para que você pudesse anotá-lo e depois meditar sobre ele, que diz assim, olha, Provérbios 20, 21, entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Eu vou ler mais uma vez. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. Salomão teve sabedoria. O filho dele já não teve a mesma sorte sobre o reinado de Israel. Roboão, quando da morte de Davi, foi assumir o trono de seu pai, na linhagem de Davi, já veio o primeiro problema para ele resolver. E o primeiro problema é que havia algumas tribos ali, chefes de tribos estavam um pouco descontentes, e vieram falar com ele, como é que vai ser, os tributos estão pesados, a coisa está pesada, e ele foi tomar conselhos, tomou conselhos com os anciãos, que eram os mais velhos, e tomou conselho com os mais novos, e os anciãos disseram assim, vai devagar, Roboão, dá uma brandadinha, fala uma palavra mais leve para eles, porque a Bíblia diz que a palavra dura provoca a ira, mas a palavra branda desvia o furor. E os que estavam aconselhando ele, que eram os mais jovens, diziam, não, aperta mais a coisa, fala que vai ser mais forte ainda. E ele foi lá e fez conforme o conselho destes mais jovens, e os irmãos viram no que aconteceu, na dificuldade que se envolveu o reino de Israel, pela dureza de Roboão. Porque muitas vezes, irmãos, no nosso trabalho, na obra do Senhor, vem os problemas, vem os questionamentos, vem as dificuldades, e às vezes você não sabe como fazer, mas nós oramos a Deus, e buscamos dar resposta dentro da palavra de Deus, irmãos. O que resolve na congregação para um dirigente, a resposta está na palavra de Deus. Prega a palavra que tem solução. Porque de vez em quando, irmãos, na convivência de pessoas, há aquela dificuldade um com o outro, os seus interesses, os seus gênios, que não se combinam, e aí vem para o dirigente, e um quer puxar para cá, outro quer puxar para lá, mas aí está aqui, irmãos, ó, a Bíblia neles, a palavra de Deus resolve, a palavra de Deus acalenta o coração, a palavra de Deus orienta, a palavra de Deus traz discernimento. Há um exemplo de que Salomão recebeu para resolver o caso de duas mulheres, daquelas duas mulheres que reivindicavam o mesmo filho vivo e dizia que o morto era da outra. Situação difícil para ele resolver, mas ele falou assim, me traga uma espada, porque a espada resolve. Tenho aprendido com Deus e quero dividir isso com os irmãos. Irmãos, às vezes muito falar, mas a palavra de Deus resolve. Prega a palavra de Deus lá que vai dar certinho. Dá comida para o povo lá que vai dar certinho. Fala do amor de Deus. Fala daquilo que Deus tem na sua palavra. Que a bênção de Deus estará sobre a sua vida e sobre o seu trabalho. E a virtude do Espírito Santo será acrescida. Aleluias. Esse tópico nós lemos para a sua conclusão, então, o que diz Mateus capítulo 11, verso 25.
que diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Não sabe como agir? Busca em Deus, porque a revelação vem de Deus, e a virtude do Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, e aí você age conforme o poder de Deus. Quem pode dizer amém por esta palavra? Vale mais um amém mais forte, irmãos. Irmãos, nós tínhamos mais um tópico que é sobre fidelidade, mas como nós estamos falando de prudência, e é muito melhor deixar com um pouquinho de sede do que matar afogado, eu quero agradecer os meus irmãos esta noite, pedir para que os senhores continuem orando por mim, nós orando por vocês, e vamos orar uns pelos outros, e que a cada dia nos será acrescentado o poder de Deus, e com o nosso coração nós estaremos melhores para estarmos trabalhando na obra do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo falando de um exemplo muito lindo que nós ouvimos do pastor José Prado Veiga, em uma reunião ministerial nossa lá no Belenzinho, que ele disse que o rio Amazonas nasce lá nos Andes, no Peru, como um fiozinho de água muito pequenininho, mas ele vai descendo e vai recebendo afluentes de rio, e ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando ele vai desaguar lá no mar, no Tocantins, ele já é uma tromba d'água, diz que dá 14 quilômetros de largura. Já pensou uma coisa dessa? Diz que dá 320 quilômetros quadrados de força de água, e é isso que Deus vai fazer conosco, pela sua graça. Nós começamos e Deus vai enchendo, vai ensinando, aprendendo, e aí você vai enchendo, e aí quando você chegar lá na sua congregação, você abre a boca e ela está cheia do poder de Deus e da virtude de Deus. Que o Senhor Deus possa nos encher a cada dia. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, irmãos. Vamos cantar o hino de número 400 para encerrar nossa reunião por hoje. 400. Pode pegar o teclado aí, irmãos. Todos cantando com alegria. Amanhã é sábado. A mocidade estará aqui nesta nave principal, e nós estaremos lá embaixo, com ar-condicionado ligados, participando dessa continuidade de reciclagem dos obreiros. Amanhã, sábado, vamos começar às 19 horas, tá certo? 19 horas, todos ali, irmão, para não perder, viu? Nós vamos cantar 2 hinos e já vamos para o ensinamento da palavra, tá bom? Amanhã vai ter o cafezinho lá, a gente vai dar uns 10 minutos no meio para tomar aquele café gostoso, com bolacha. Aleluia. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus a bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus
eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus no barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de ser. Aleluia! Quem está firmado em Jesus aí, irmão? Então você vai sempre vencer. Aleluia! Amanhã, pastor Odilon nos trazendo essa segunda aula, e todos nós estaremos aqui para receber esta mensagem. Nós temos entre nós um pastor Alexandre Ricardo, que está nos visitando, participando conosco, Associação Evangélica Deus do Impossível. Onde está nosso irmão? Vamos receber o nosso irmão com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos? Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Pode vir amanhã, que amanhã tem até café amanhã, viu? Vamos, meus irmãos, então, colocar-nos em pés neste momento, estarmos encerrando, orando ao Senhor nosso Deus, agradecendo a Ele por esta bênção maravilhosa que nos concede. Pastor Roberto Cardoso fazendo esta oração, e estaremos encerrando com a bênção final. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos tão preciosos na tua presença, diante de ti, nos alimentando com a tua palavra, Senhor. Pai eterno, aprendendo com o texto sagrado, Senhor. Muito obrigado pela vida do teu filho, muito obrigado pela vida de cada obreiro. Muitas graças nós te damos, pois em tudo vemos a mão de Deus, a ação e o mover de Deus na sua igreja. Meu Senhor, despede o teu povo em paz, guardando, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, em nome de Cristo Jesus. Também a juventude que está, Senhor, trabalhando, fazendo a obra missionária. Meu Senhor, guarda, protege nossos jovens, nossos adolescentes. Em nome de Cristo Jesus, oramos te louvando. Que a paz de Deus, o amor de Jesus, a consolação do Espírito Santo reine em cada vida, desde agora, para todos sempre. Todos os obreiros digam amém. Cumprimentem uns aos outros, se abracem na comunhão de Cristo Jesus.